Boa noite, tudo bem? Eu sou a Marcela Beatriz, e em dupla com o José Lucas, a gente vai apresentar, né, um vídeo explorando o conceito de dicotomias na modelagem computacional, e a gente vai analisar dois artigos, tá? Que a gente vai relacionar eles com as dicotomias que a gente viu em sala de aula. Então, o primeiro artigo, já peço perdão pelo meu inglês, é esse daqui, ó. Simulation and Computational Analysis of Multiscale Graph Agents-Based Tumor Model. E a gente escolheu esse artigo porque ele ilustra, né, de maneira prática, como é que a gente pode usar as dicotomias no cenário real e, ao mesmo tempo, tem alguns tópicos que são do nosso interesse. Ele é um artigo que ele foi encontrado nessa fonte, academia.edu. Ele é desses autores aqui, o Gazo Tashakor e o Remo Sup. Ele está aqui inserido dentro dessas áreas de processamento de linguagem natural, NLP, aprendizagem de máquina, e ele também se enquadra em sistemas multiagentes dentro da ciência da computação, com aplicações específicas em biologia computacional e modelagem de sistemas biológicos. Então, do que se trata esse artigo? Esse artigo, ele tem uma abordagem híbrida, né? Que ele está ali combinando uma modelagem baseada em agentes e uma modelagem baseada em grafos para simular e analisar o crescimento tumoral em múltiplas escalas. Então, o que ele vai fazer basicamente? Ele vai representar ali a interação entre células de tumores e seus microambientes, só que de uma maneira dinâmica, mais detalhada, porque com isso ele pretende extrair informações que no futuro eles possam vir a ser úteis para a gente compreender o funcionamento dessas células e aplicar isso daí de maneira clínica. Então, tem essas duas abordagens juntas, né? Então, na modelagem baseada em agente, a gente tem aí que cada célula ela vai ter um comportamento individual que pode ser quanto à reprodução dela, inflamação dessa célula ou até a morte, tá? E ela vai interagir com as células vizinhas. Então, essa abordagem aí permite a gente analisar a interação local dessas células e as mudanças de estados dela, o que é fundamental para a gente compreender a dinâmica do funcionamento de um tumor. E na modelagem baseada em grafos, a gente vai mapear os agentes como nós em um gráfico, tá? E essa abordagem vai permitir que a gente torne explícito as conexões e as dependências entre essas conexões. Isso daí vai facilitar a análise estrutural e vai permitir que a gente aplique as métricas de centralidade para a gente identificar os nós críticos que podem influenciar o comportamento desse tumor. Então, dessa maneira a gente pode, de certa maneira, prever como é que um tumor vai se comportar dentro do corpo humano. E quais foram as dicotomias que a gente encontrou dentro desse primeiro artigo? A gente encontrou aqui estocástico, probabilístico, restrito, monocritério e discreto. Essa abordagem está presente no artigo quando eles tentam ali otimizar essa simulação para reproduzir com precisão o comportamento de um crescimento de um tumor. Então, ele vai utilizar ali um único critério da avaliação, tá? E como isso daqui está presente na seção 3C, chamada Resultados of Parameter Execution, que eles vão analisando a eficácia do modelo, comparando os resultados simulados com parâmetros biológicos específicos. Então, eles avaliam o desempenho desse resultado com base num único critério, a acurácia na simulação do crescimento do tumor. E por que não poderiam utilizar mais critérios? Por que isso não poderia ser multicritério? Né? Embora no corpo humano tenha muitas variáveis do sistema biológico, né? Quando os autores desse estudo focam em um único critério, eles facilitam a análise, permitindo que eles tenham uma interpretação mais simples, mais direta. E isso daí permite também
que eles simplifiquem nesse processo de validar e comparar os modelos. É um modelo que ele tem uma abordagem discreta, então o modelo desenvolvido ele foi discreto, né, em que tem ali os agentes que vão representar as células e os nós dos grafos eles representam estados ou as posições discretas. Então a gente tem aqui na seção 2, background, tem uma breve menção aos modelos contínuos, mas o artigo ele opta por uma abordagem discreta, porque permite que eles representem cada célula de maneira individual e representem as suas interações de maneira individual. Uma coisa que não seria permitida, não seria tão simples no modelo contínuo, porque poderia tornar simples demais, e não é o que eles estão querendo. O maior foco desse artigo ele é a simulação, a análise computacional, só que o workflow que foi proposto, ele inclui uma etapa que tem uma visualização e coleta de dados que pode ser utilizada por oncologistas, né? E outros especialistas para analisar os tumores e tomar decisões. O que mostra que, apesar de, em tese, ser bastante teórico, ele tem uma preocupação em aplicar esses resultados para ajudar os cientistas na pesquisa acadêmica, o que torna ele um artigo bastante interessante e completo. Bom, dando continuidade, a gente encontrou esse segundo artigo aqui em inglês. O objetivo dele é: os autores investigam até que ponto a randomização é necessária para a colocação dos grafos em cenários fluxos de dados. Ele segue alguns modelos de algoritmos também, e ele foi postado nessa revista. E quem são os autores e a área de atuação e a teoria dos gráficos? As dicotomias encontradas é o determinístico, monocritério e o multi-objetivo. Tá, o determinístico ele acontece porque é algo muito preciso. No caso, o problema de colocação de grafos do modelo de streams, esses modelos são projetados para funcionar sem o uso de aleatoriedade, ou seja, eles sempre produzem o mesmo resultado para uma determinada entrada, independente de quantas vezes são colocados, porque é algo determinístico, né? É uma entrada ali que não deve ser alterada, assim como a probabilística. Probabilística, no caso, pode acontecer variações, aqui não, é sempre um valor exato que deve acabar saindo. Então, por isso que ele é probabilístico. E monocritério, o principal objetivo abordado no artigo, né, é a parte da parte do grau máximo, que é o delta aqui. Embora o artigo também discuta os parâmetros, como o número de cores e o espaço de memória. Mas o foco principal, que é a parte aqui do monocritério, né, é a otimização da colocação com base no grau máximo, o que pode caracterizar uma abordagem de monocritério, porque aí ele tem um objetivo principal ali. Pode ter outros ali, mas o objetivo principal, o foco principal no caso, é a otimização e a colocação com base no grau máximo. Em relação ao multi-objetivo, o artigo tem uma ideia de objetivo principal na colocação dos grafos, mas também otimiza outros aspectos, como o número de cores usadas, os espaços de memória e o número de passos de streams. Portanto, a abordagem é muito objetiva, porque busca o equilíbrio em diferentes métricas. Não tem um objetivo central ali, ele tem alguns objetivos que são necessários para conseguir fazer métricas de desempenhos, porque aqui estamos tratando de vários algoritmos de desempenho. Então, não tem um objetivo principal, mas sim vários objetivos ali. Então, é basicamente esses que a gente encontrou no artigo. Bom, e por fim, esse terceiro artigo ele trata de técnicas de algoritmos para análise de redes complexas, explorando técnicas de gráficos que podem ser aplicadas para a compreensão de estruturas e padrões em diversos tipos de redes, né? Então, aqui também tem a área da atuação e tudo mais, onde ele foi postado, e os autores.
A gente encontrou mais um aqui, que foi a linearidade, que no caso ele é linear, porque alguns algoritmos discutidos, como o BFS, o Distrack, no artigo, eles têm a sua complexidade linear, ou quase linear, mas a maioria são lineares. E são projetados para ser escaláveis em grandes redes, né? Então, a ideia desses algoritmos que são apresentados é ter uma constância, tipo, não ser tipo um n ao quadrado, uma complexidade muito alta, mas sim uma complexidade ali é, fácil, de fácil aceitação, que é um n, né? E, e sendo do início ao fim tem essa linearidade. Então, por isso que ele é linear, porque ele tenta seguir do início ao fim a mesma trajetória. Então, é basicamente isso sobre as dicotomias que a gente encontrou em alguns artigos. Espero que você tenha gostado e até mais.